Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço, agradecer a você que tem assistido aos meus vídeos. Nosso canal é o canal Cleo Jampa, é um canal que se preocupa em trazer a palavra do Senhor, em fazer o nome de Deus conhecido, né? O nome de Deus ele já é muito conhecido, mas ainda precisa, algumas pessoas ainda precisam conhecer mais a Deus, né? Com mais intimidade, né? Com mais profundidade. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a conhecer a Deus com mais profundidade. Nós estamos trazendo alguns estudos hoje no livro de Romanos, capítulo 7. Trouxemos 2 estudos, né? E agora nós vamos para o terceiro estudo, né? Terceiro estudo. O tema é: tem muitas pessoas que estão nas igrejas por medo de Deus e não por temor de Deus. Por quê? Se coloca um fardo muito pesado na vida do cristão que o cristão não consegue carregar, né? E se prega coisas que a Bíblia não ensina e leva a pessoa, em vez de ter temor de Deus, que seria o correto, nós devemos temer a Deus. Leva as pessoas a ter medo de Deus, ou seja, não, eu vou para a igreja porque eu tenho medo que Deus vai fazer isso comigo, Deus vai fazer aquilo comigo. Não, Deus ele não faz nenhum mal a ninguém. Deus deu livre-arbítrio ao homem para como fazer, para ele ir e vir, mas ele nos aconselhou que escolhêssemos o bem, mas ele não força ninguém vir, não é nem por força nem por violência, é por livre e espontânea vontade. Amém? Porque o trabalhar não é do pastor da igreja, do obreiro, de quem está na frente pregando. O trabalhar de Deus é do Espírito Santo. A nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo faz a obra. E pregar a palavra de Deus com amor, exortando com amor, corrigindo com amor, entendeu? Pregando sobre cura com amor e não trazendo medo ao povo de Deus. Então tem muita gente que hoje não vai às igrejas porque foi uma vez e chegou lá, ouviu essas coisas, né? Ouviu essas coisas, que Deus ia fazer isso ou aquilo com alguém se alguém não fizesse assim assado. Não pode, isso está errado, né? Nós não podemos impor um fardo pesado, nós não podemos pregar aquilo que a Bíblia não nos ensina, de forma nenhuma. Nós devemos temer ao Senhor e obedecer a sua lei, é isso que nós devemos, mas ter medo de Deus não, de forma nenhuma. Por isso que o tema vai ser baseado nisso aí. Muitas pessoas estão na igreja por medo de Deus e não por temor de Deus. Agora, quem é culpado disso? São os próprios líderes, né? Os líderes religiosos. O que é isso? Falta de um curso de teologia, falta de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de amor ao próximo. Você entendeu? Ou seja, não, eu vou falar assim porque ele não sai e eu não perco o dízimo. Eu vou falar assim porque ele não sai e eu não perco a oferta. Você está super enganado, você está cometendo uma grande falha na sua vida. Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, não é interessado em dízimo e oferta, é interessado que ele se salve. As demais coisas Deus faz, o Espírito Santo vai fazendo, vai convencendo o homem. Amém? Nós não podemos forçar ninguém a dar dízimo e oferta. Nós pregamos sobre o dízimo e a oferta e explicamos as bênçãos que Deus traz através dele, mas deixa que o Espírito Santo faz a obra. Amém? Então, as pessoas têm imposto, né, um peso sobre as costas
dos membros. E tem muita gente que a gente vê que está dentro da igreja por medo. Tem gente que não quer ter um celular digital porque ele diz que é pecado. Não é pecado você ter um celular digital, é pecado você pegar o celular digital e trair a sua mulher no Facebook, ou no WhatsApp, ou em qualquer outro site de relacionamento. Aí é pecado. Mas se você pegar o celular e fazer o que eu estou fazendo agora, que é pregando a palavra de Deus, eu estou pregando e o celular está gravando agora, nesse momento. Depois eu vou, colocar na internet, vou colocar no YouTube, você entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar no celular, vou reproduzir o vídeo e depois vou colocar no YouTube. Ou seja, estou usando o celular para fazer a obra de Deus, para uma coisa boa. A internet ela é uma faca de dois gumes, mas você não precisa deixar de ter um celular porque você acha que é pecado ter um celular digital. Não, de forma nenhuma. Não é pecado, não é, de jeito nenhum. Eu não vou comprar uma televisão, botar na minha casa porque é pecado ter uma televisão em casa. Não é pecado você ter uma televisão em casa. É pecado você assistir programas que não lhe convém. Amém? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, você pode ter tudo, mas saber usar aquilo que você tem, usar para o bem. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E o apóstolo Paulo, ele é categórico quando ele prega a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi o homem que mais implantou a igreja. Então ninguém vai querer ensinar o apóstolo Paulo, a fazer a obra de Deus. É como se você quiser ensinar Deus a trabalhar, porque o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Cristo. Veja o que ele diz, preste bem atenção. 15, Romanos capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Entendeu? Ou seja, aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Já o que ele não quer, ele faz. Por quê? Porque nós somos carne, estamos sujeitos a pecar. Mas se eu tiver medo de Deus, e aquilo que eu não queria fazer que eu fiz, pelo fato de eu ter medo de Deus, eu não vou chegar até Ele para pedir perdão, porque eu tenho medo dele. Como é que eu vou chegar até Deus? Não, eu tenho que entender o seguinte, que Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, Ele está pronto para me perdoar, e que eu devo ter temor dele e não medo dele. Amém? É como um pai. O pai, ele não pode dizer, cuidado, não vai para a rua não, senão a cuca vai lhe pegar. Não tem pai que fala isso, tem mãe que fala isso? Não, porque você está colocando uma coisa na mente da sua criança, que um dia pode virar um trauma, pode causar um trauma na vida dela. Você está dizendo que algo vai pegar ela, vai fazer mal a ela. Você entendeu? Então é você colocar medo da pessoa. A mesma coisa é dentro da igreja. Nós temos que fazer o seguinte, meu irmão, a Bíblia está aí, nós estamos pregando, você está ouvindo. Então faça o que a Bíblia está mandando. Se você obedecer a Bíblia e ter temor no Senhor, o Senhor se agradará de você. Agora, ter medo de Deus, não. Nós não precisamos ter medo de Deus, Foi como o povo de Israel, que pediu para Moisés falar, porque eles tiveram medo de Deus. E Moisés explicou, não, vocês não precisam ter medo de Deus. Vocês só precisam ter temor e obedecer aquilo que Ele manda. Porque pecar nós vamos, uma hora nós vamos pecar. Mas nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, que morreu para nos salvar e que advoga a nossa causa. Amém? Então Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Ele é o nosso provedor, tudo Ele faz de bom para nós. Agora nós temos que ser obedientes a Ele, ter temor dEle, mas não medo. Amém? Então eu acho muito interessante essa parte onde eu estou trazendo aqui em Paulo, que Paulo fala claramente, Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, Ou seja, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não queria fazer eu faço. Ou seja, por quê? Por causa da carne, porque nós estamos vivendo na carne. Mesmo estando salvos em Cristo Jesus,
porque Ele nos justificou, porque nós pedimos perdão a Ele, ainda estamos pecando. Mas mesmo pecando, o Espírito está em nós. Amém? E Ele é que nos fortalece e que nos fortifica, para que nós não venhamos pecar aqueles pecados graves, né? Que escandalizam o nome de Cristo e que nos tira da sua presença. Mas os pecados do dia a dia, aqueles pecados mais leves do dia a dia, isso vai acontecer. Vai acontecer porque aquele que não tiver pecado, pega aí uma pedra aí que estiver perto de você e atire a primeira, né? Foi assim que Jesus disse. Todos foram embora e a mulher ficou lá. Ele perguntou: alguém atirou a pedra? Não. Então, nem eu vou atirar em você. Vá e não peque mais. Então, o que nós devemos fazer? Pedir perdão ao Senhor e não pecar mais. 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Amém? Então, a lei que Deus mandou, ela é boa. Porque, ainda que eu faça aquilo que não desejo, a lei é boa e ela é capaz de me perdoar, que é a lei de Cristo, né? Amém? Existem duas leis, a lei do pecado e a lei de Jesus Cristo, que é a lei que salva, que é a lei da salvação. Amém? Então, qual é qual a lei que é boa? A lei, ela toda é boa. Agora, só que ela pune quem faz o bem, quem faz o mal, e justifica quem faz o bem. É só isso, mais nada. Mas nós não precisamos ter medo de Deus por isso, de forma alguma. Neste caso, 17, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, veja só, quando o pecado está em você, não é você, é o pecado em você. O pecado, ele está reinando na carne, ele está dentro de você. E o Espírito Santo, ele sai da sua vida, porque a luz não pode se unir com as trevas. Ou você escolhe a Deus, ou você escolhe ao mundo. Ou você escolhe a Deus, ou escolhe a Baal. Você entendeu? Você escolhe a Deus, você escolhe, né, pecar. Você escolhe a lei de Jesus Cristo, que é uma lei sem pecado, que é uma lei que justifica, ou você escolhe a lei das trevas, que é a lei do diabo, que destrói a sua vida, tanto espiritual como material. 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, tem coisa que você quer fazer, né? E aquilo que você quer fazer, você tem desejo de fazer. E aquilo é bom, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque a carne fala mais alto, e ela consegue dominar o seu corpo. Ela consegue dominar o seu corpo. É como a língua, que é o pequeno órgão, mas que pode lançar todo o corpo no inferno. Amém? É como o leme, que é tão pequeno, mas ele leva o navio onde ele quer. Entendeu? A mesma coisa é a nossa língua, né? Então nós não conseguimos muitas vezes refreá-lo, a língua. E através da língua nós pecamos. E aí todo o corpo peca, todo o corpo fica enfermo. E aí aquilo que a mente pensa em realizar que é de bom, a carne não deixa, porque a carne, ela está reinando mais do que a mente, né? O pecado está reinando mais do que a graça de Deus na sua vida. Você está entendendo? Aí você precisa de quê? Renunciar ao pecado, né? A matar o efeito da carne, para que Cristo habite em você, para que o Espírito Santo volte a habitar em você. Se você já era cristão e se desviou, reconciliar com Deus. Se nunca foi, ter um primeiro encontro com Deus, né? O encontro do primeiro amor com Deus, para que Ele mude a sua vida, né? Totalmente, radicalmente. É uma mudança radical, por dentro e por fora, né? Porque agora não vai ser mais você e nem o pecado, agora vai ser Cristo em você, a esperança da glória. Quando o pecado está em você, não é você, é o pecado. É o pecado, porque ele turba a sua mente, a sua vida. Por exemplo, quando você bebe demais, a sua mente não fica sóbria.
E aí você acaba cometendo coisas que não deve. Então, coisas que às vezes no outro dia você nem lembra, você cometeu. Por quê? Porque a mente, você não estava sóbrio. A sobriedade é muito importante em nossas vidas. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, sobre estar sóbrios. Amém? Mas, se Cristo está em você, agora não é mais você também. E nem é o pecado, mas é Jesus Cristo em você. É o Espírito Santo em você. É Deus na sua vida, a esperança da glória. É uma vida nova. É uma vida de esperança. É uma vida de amor, é uma vida de fé. É uma vida de espera de um dia o Senhor voltar e arrebatar e morar com Cristo o resto da vida. Eternamente, né? Você será salvo eternamente. Estará blindado contra o pecado quando você estiver no paraíso. Amém? O paraíso ele se encontra no terceiro céu. O primeiro céu são os céus estelares, o segundo os planetários e o terceiro o reino de Deus. O paraíso se encontra no terceiro céu, que é o reino de Deus. Amém? Tem muita gente aí pregando dizendo que existe 7 céus. Outros dizem que tem 14, outros 21. Mas só existe 3 céus, viu, irmãos? Os estelares, os planetários, né? E o reino de Deus. Amém? 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 21. Assim encontro esta lei, que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Amém? Então você quer fazer o bem, mas o mal, ele está ali por perto. Você entendeu? Está por perto. Para contrariar a lei de Deus. Amém? Porque a lei de Deus, ela quer reinar na sua vida. Mas o pecado, pecar é bom. O pecado não dói. Tem até um hino que diz assim, né? O pecado não dói, não dói, né? Se o pecado doesse, ninguém jamais pecaria. Não é verdade? Se ele doesse, ninguém pecava. O pecado não dói. Você peca porque é gostoso, porque você sente prazer em pecar. A carne gosta quando você peca. Ela pende para o pecado, a nossa carne. Então nós temos que o quê? Agora que estamos em Cristo, amortizar os efeitos da carne, e certamente viverei. Agora, se você não amortizar os efeitos da carne, o pecado vai reinar, você entendeu? E vai tomar o lugar da graça que está na sua vida. E você vai perder o quê? Perder a sua comunhão com Deus. E o Espírito Santo vai se retirar da sua vida. Porque o Espírito Santo ele não habita nas trevas. Ele habita em nós, mas quando nós somos luz, quando nós somos trevas, estamos sendo administrados pelo curso desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar, que é o diabo, o Espírito Santo, ele sai de nós, ele nos abandona, porque o Espírito Santo, ele é santo, então ele não pode se compactuar com o pecado. Amém? Ele não pode ter amizade com o pecado. O Espírito Santo ele tem amizade com a luz, com a paz, com o amor. Amém? Porque o Espírito Santo é Deus. Então vamos lá. 22. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: apesar de eu pecar, apesar de às vezes querer fazer o certo e não conseguir fazer o errado, eu tenho certeza que eu recebi Jesus na minha vida, e mesmo o pecado, mesmo eu sendo regenerado, justificado e santificado, eu estou sujeito a pecar, mas eu tenho certeza que no meu íntimo, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei do Senhor. Você entendeu? Apesar de alguma vez nós dar um vacilo, né? Dar um escorregão, né? De vez em quando dar uma vacilada, sair da presença de Deus, às vezes numa hora de raiva, numa hora de discussão, na hora de problemas, de tribulações,
de sair do sério, porque uma hora isso vai acontecer. Isso aconteceu com homens que falaram com Deus, imagine com nós, não é verdade? Imagine conosco, né? Não tem jeito de não acontecer. Mesmo assim, nós temos certeza absoluta, porque somos pecadores remidos. Nós recebemos Jesus. Jesus está advogando a nossa causa. E o Espírito Santo toca em nós quando nós pecamos e a gente pede perdão. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Senhor. Eu, por exemplo, eu tenho prazer na lei de Deus. Se acontecer que eu pecar, vai doer. Vai doer minha consciência. Eu vou me arrepender, eu tenho certeza disso. Certo? Mas aí eu vou orar, pedir perdão a Deus, Ele vai me perdoar. E eu vou ter certeza do que Paulo está dizendo. Né? Romanos capítulo 7, versículo 22. Pois no íntimo do meu ser, lá no profundo, certo? Tenho prazer na lei do Senhor. 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Então, a lei da carne luta contra a lei da mente, porque a mente pensa em não pecar, mas a lei da carne quer pecar. E aí, nós temos que nos fortalecer na graça, revestir da couraça da justiça, da armadura de Deus, calçar os sapatos da paz, né? E botar o capacete da salvação, para que estejamos livres contra as ciladas do diabo. Através de quê? De repreender o diabo, de pedir Cristo para que Ele repreenda por nós o diabo em nossas vidas. Amém? Repreender o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Não se submeta ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vir a oferta demoníaca, aí você diz: está repreendido no nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Ele pega descendo, ele sai na hora, porque ele não resiste. Nem o nome de Jesus ele resiste, nem o nome. Entendeu? Aí ele vai e diz assim: miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo diz, 24: miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Está vendo? Miserável homem que eu sou. Ele reconhece a sua miserabilidade. Ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece que ele não é nada diante de Deus. É isso que Paulo faz. Quem me libertará do corpo da minha morte? Entendeu? Porque a morte espiritual, ela vem da carne. Entendeu? A mente não quer pecar, mas a morte espiritual vem da carne que está enferma. Ele pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí no 25 dá a resposta, para nós encerrar, né? Para a gente encerrar. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém? Então ele se coloca como escravo da lei de Deus. Escravo é aquele que obedece até a morte. Entendeu? Quem é obediente a Deus é assim. Mesmo o pecado estando reinando, de vez em quando você está cometendo um pecado, pedindo perdão a Deus, pensamento, palavras e obras, né? Mas ele dá graças a Deus, dá graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque morreu para nos salvar, entendeu? De modo que com a mente, né? Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, ou seja, sua mente é escrava da lei de Deus. Amém? Ninguém pode tirar o que está na sua mente. Mesmo você pecando, você vai dizer: foi a carne que pecou, mas eu tenho a minha mente, que é a minha arma para pedir perdão a Deus. Aí eu uso a minha mente, né? Entendeu? E vou lá e falo: Senhor, perdoe, porque eu sei que fui fraco, deixei a carne reinar um pouco em mim, mas me perdoe, porque eu sei que tu és o meu advogado. Tu me compraste na cruz do Calvário, derramaste o sangue por mim. E um dia eu cheguei chorando arrependido e te pedi perdão.
e o Senhor me aceitou. Então perdoe o meu pecado, meu Senhor. Coração quebrantado, né, irmãos? É o que o salmista Davi tinha. Coração quebrantado. Pecava, mas caía no chão de joelho, com a cabeça no chão, com a terra no pó, e dizia: Senhor, tenha misericórdia do teu servo, sou apenas pó, a minha estrutura é pó. Então é isso que nós precisamos ter, coração quebrantado. Então, meus amados, não viva dentro da igreja com medo de Deus, viva dentro da igreja com temor de Deus, para não pecar contra Deus e ter uma vida digna e santa, amém? Para que quando o Senhor voltar, nós possamos alcançar a nossa salvação. Peço a você que não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para meu amigo Rodrigo, né? É um amigo mais novo que eu conheci ali na feira de Utizeiro. Estava pregando a palavra para ele, e ele me pediu o nome do meu canal, dei a ele, o nome do meu canal, dei a ele. Ele adicionou, e se ele ouvir essa pregação, eu estou dizendo a você aí, meu amigo Rodrigo, né? Que Deus te abençoe. Volte para Jesus, que Jesus te ama. Um abraço e que Deus fique com você, com toda a sua família, e que abençoe todas as pessoas do Brasil e do mundo.